O iceberg de fenômenos sobrenaturais, poltergeist, possessões e lendas. Pego na bunda de vocês, estejam assediados. Fenômenos paranormais, fantasmas, possessões, assombrações, espíritos. É inerente ao ser humano o medo do desconhecido. É um instinto de sobrevivência. Quando estamos de cara com algo que não conhecemos, não temos nenhuma informação sobre, às vezes até sabemos algo, mas nunca experienciamos aquilo. Então é natural querermos nos afastar. Quem nunca sentiu medo de filmes de terror na infância? Medo do escuro? Medo de ficar sozinho em algum lugar? Nesse vídeo, falarei sobre fenômenos paranormais, supostas aparições e também mostrarei alguns vídeos e fotos. Agora, se o que eu mostrar aqui é real ou não, vou deixar isso com vocês. Ainda bem, graças a Deus. Tá bom, não possui jumpscare não, é normal. Tá bom. Águas rasas. Annabelle? A Annabelle original é uma boneca clássica Hagedian, que se originou em 1915. Uma enfermeira de 28 anos chamada Donna recebeu a boneca de sua mãe como presente de aniversário. A boneca Essa é clássica, né? foi comprada em uma loja de antiguidades. Eu já pesquisei muito a história da Annabelle. Não se sabe ao Eu gosto da história da Annabelle. certo qual era o dono anterior. Tem até filme. Ela começou a notar a boneca mudando de O do filme é filme. posição enquanto ela estava fora da sala. Donna e sua colega de quarto, Andy, Mas eu gosto do filme Annabelle 2. começaram a encontrar bilhetes escritos em papel É o 2? Acho que é o 2. Que se eu não me engano, o Annabelle 2, ele... Ou é o Annabelle 1? Eu sei que o final do Annabelle 1 ou 2, ele dá início ao Annabelle 1 ou Invocação do Mal 3. Sei lá, um negócio assim. pergaminho pela casa, contendo mensagens como ajude-me e ajude-nos. As mulheres juram que não tinham pergaminho em casa. A boneca começou a aparecer em diferentes lugares da casa e até parecia estar vazando sangue. Boneca feia do Quando diabo. seu amigo Lou estava tirando uma soneca no apartamento de Ele foi enforcado. Donna e Andy, ele acordou e encontrou a boneca olhando Annabelle BDSM. para ele. Ele se sentiu como se estivesse sendo estrangulado e tinha arranhões profundos na parte superior do corpo. Depois de vários eventos estranhos, Donna e Andy recorreram a uma médium. Durante uma sessão, elas souberam da história de Annabelle Higgins, uma jovem que residia no local antes da construção dos apartamentos. Ela era uma criança de apenas 7 anos quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo sobre o qual o complexo de apartamentos foi construído. Ah, mano, desse tamanho era ruim a armaria. Por meio da médium, Annabelle disse que se sentiu confortada com a presença das colegas de quarto. Donna e Andy deram permissão a Annabelle para habitar a boneca. Foi quando os Warrens assumiram Ai, como eles são legais! investigadores paranormais, que tiveram participação em diversos casos. Vocês vão ouvir eu falar deles novamente mais pra frente no vídeo. Eles chegaram à conclusão imediata de que a boneca estava possuída por uma presença desumana. De acordo com seu site, os Warrens acreditavam que o espírito não estava procurando ficar preso à boneca, estava procurando possuir um hospedeiro humano. Depois de um padre fazer um exorcismo no apartamento das mulheres, os Warrens concordaram em levar a boneca para casa. Colocada no banco de trás, parecia possuir o carro, desligando a direção hidráulica e contornando curvas perigosas. Isso é massa. Ed Warren teve que borrifar água benta no banco de trás para voltar para casa. Quando um padre visitante zombou dos poderes da boneca, ele se envolveu em um acidente quase fatal ao caminho Não, foi um padre não. de casa. Se eu não me engano, foi um motoboy com a namorada. Seus freios falharam em um cruzamento movimentado e seu veículo foi destruído. Quando um visitante do museu riu da boneca e bateu na caixa que os Warren Ah, foi isso daí. a mantinham dentro, ele foi convidado a sair. Ele e seu namorado estavam andando de moto e Foi isso aí, foi isso rindo aí. da boneca. Quando ele perdeu o controle e bateu em uma árvore. Quer fazer o vídeo, é? Agora pronto, agora... E vai dar neu mesmo? Morrendo instantaneamente. A namorada sobreviveu, mas foi hospitalizada com ferimentos graves. Há quem acredite nos Warren e quem desacredite, dizendo que tudo isso foi uma história inventada para É porque a rapaziada dizia que o Warren era mentiroso. ganhar dinheiro. Tanto que teve... Pra quem assistiu Invocação do Mal 2, que os Warren tá na casa lá e os caras... É mentira, eles não participaram daquela dali, não. O pai botou eles pra correr. Porque eles queriam sensacionalismo e dinheiro. Eu tô confirmando? Eu tô confirmando nada. Estou dizendo apenas o que foi dito pelo pai que realmente conduziu o Invocação do Mal 2. Sendo real ou não, a história Não, se só hoje. popularizou e Oi! serviu de inspiração para filmes como Annabelle, de 2014, Annabelle 2, A Criação do Mal, de 2017, e também a boneca teve participação na cena de abertura de Invocação do Mal, e uma breve aparição em Invocação do Mal 2. Poltergeist de Enfield. A palavra poltergeist, conhecida em todo o mundo por causa do filme de terror Poltergeist,
Eu não vi esse filme, não. Fenômeno vem do alemão Polter, que significa barulho, e Geist, que significa fantasma. Um dos casos mais bem documentados da história, e também um dos mais famosos, serviu de inspiração para diversos filmes e livros. Tudo aconteceu em Enfield, um bairro de Londres, em 30 de agosto de 1977. Peggy colocou seus filhos para dormir e quando estava descendo as escadas Ah, é o caso que a menina tava mentindo. de sua casa, os filhos gritaram desesperado que a cama de Janet, de 11 anos, É isso aqui, esse caso aqui, que os Warren apareceram lá e tal. E o padre falou que, ei, meu filho, que diabo é isso aí? Eles, não, pô, aqui dá pra gente, aqui é uma menina de dinheiro pra nós. E o padre meteu eles embora. estava se mexendo. Aí depois as meninas falaram que era mentira. Aí no Invocação do Mal 2, eles colocaram um velho lá na sala, lá de um sofá lá, inventaram uma história lá pra acrescentar. Quando ela chegou no quarto, encontrou tudo em perfeito estado. Então disse para seus filhos voltarem a dormir que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Naquela noite, nada mais aconteceu e as crianças voltaram a dormir. Em um outro dia, Peggy ouviu novamente seus filhos chamando por ela. E dessa vez era porque a cadeira que havia no quarto deles havia se mexido e que eles estavam ouvindo barulhos estranhos. Ela Rick. tentou acalmar eles, dizendo que era apenas outro pesadelo. Mas quando ela estava descendo as escadas, ouviu os barulhos. E ao voltar ao quarto das crianças, viu que eles estavam deitados e que um móvel que estava perto da porta havia se mexido 2 palmos. Ela acendeu a luz e colocou o móvel novamente no lugar. E o móvel se mexeu novamente. Porém, dessa vez na frente dela. Peggy, dias depois, presenciou uma penteadeira se movendo sozinha acompanhada de repetidos barulhos de batidas. Peggy disse que ouviu as batidas quando entrava pela porta principal e quando andava por toda a casa. Ela logo cogitou chamar a polícia, pois estava bastante assustada. Peggy também havia chamado seu vizinho para checar o que estava acontecendo. A policial Carolyn Hips foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar e se levantar pelo quarto. Porém, assim como Peggy e seu vizinho, Carolyn também ficou sem reação e não sabia o que fazer. Peggy, seus 4 filhos e mais 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, foda, né? detetives de fenômenos paranormais, Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha medo de um vídeo de fantasma que tinha um menino do México, sei lá o que diabo era, de onde ele tava, e o bicho puxava a perna dele. Era bizarro esse bicho. jornalistas viram e ouviram móveis em movimento e objetos voando sem razão aparente, ruídos inexplicáveis e até levitação dentro da casa da família. Os objetos se moviam ou desapareciam de lugar. Interferências elétricas avariavam os sistemas de gravação dos repórteres, móveis eram lançados escada abaixo e gavetas saíam disparadas de seus lugares. Focos de incêndio surgiam do nada e do mesmo modo se extinguiam, sem deixar marca alguma de queimadura, e travesseiros eram arremessados da cama. Na época, os fenômenos se concentravam nas filhas de Peggy, Janet e Margaret, principalmente em Janet, que em alguns momentos falava de modo assustador com uma voz extremamente rouca. A voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade e disse ter morrido na cadeira no canto sob as escadas. Quando lhe perguntaram por que Janet não podia ver ele, a voz respondeu soletrando que ele era um ghost, que significa fantasma em inglês. A história de sua morte foi de fato confirmada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador que realmente se chamava Wilkins. Aí, ó. Esse Bill Wilkins aí que botaram lá e tal. I do. Who's that? Ei, mano, bota na criança não, mentira não, mano. No, no. Who's there? Doctor Doctor Who? Goose Chases here. A garota às vezes saía correndo e chocava a cabeça contra a parede e muitas vezes entrava em transe, e era preciso que a segurassem forte. Janet disse que uma vez a cortina que ficava ao lado de sua cama começou a se enrolar em direção ao seu pescoço, como se tentasse asfixiar ela. Ah, Porém, porra. a foto mais famosa registrada do caso e mais vendida para tabloides, Ah, essa daí, ó. provavelmente você já deve ter visto ela em algum Já, é a menina que pulou e bateram a lugar foto. por aí. Janet não estava levitando. Na verdade, ela apenas pulou da cama quando estava sendo registrada. Os acontecimentos logo chegaram à imprensa, e o Daily Mirror enviou uma equipe de repórteres experientes para investigar o caso. A equipe do jornal também presenciou uma série de acontecimentos inexplicáveis. Um brinquedo das crianças foi arremessado sozinho, atingindo a testa do fotógrafo Maurice Gross, membro da Sociedade de Investigação Foda! coordenador
ordenou a investigação para descobrir o que estava acontecendo na casa da família Hodgson. Gross e sua equipe presenciaram também as atividades paranormais, como as portas dos armários se abrindo sozinhas, os brinquedos se movendo e também fortes calafrios e uma diminuição na temperatura sem explicação. Ele chegou a confrontar a suposta presença na sala de estar e, como resposta, uma caixa de papelão e uma almofada foram arremessadas no rosto dele. Os acontecimentos sobrenaturais continuaram por um tempo, até que resolveram levar Janet para ficar 6 semanas em um hospital no sul de Londres. Aí se lascou, otário. E foi então que os fenômenos começaram a diminuir. Os médicos não acharam nada de anormal na saúde mental de Janet. E a garota acredita que tudo parou por conta da visita de um padre e que só assim as entidades teriam ido embora. A mãe das crianças, Peggy Hudson, morou na casa por mais de 20 anos e ela dizia que se sentiu observada e ouvia ruídos de vez em quando. E foi assim até ela falecer em 2003. Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de mágica, para conseguir uma casa nova e maior. Maurice Gross chegou a ser criticado, depois de dizer que acreditava que parte dos fenômenos era brincadeira das meninas. Janet chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos, mas haviam elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural. Richard Gross, o filho de Maurice, era um advogado recém-formado, trabalhou no caso com o pai, e não acreditava que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Segundo ele, a família nunca ganhou dinheiro com o caso. Seu pai também não acreditava na possibilidade Ah, mas quem puxou o assunto foi as crianças, né? de Então. que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de vozes por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível. Não é impossível, não. Janet, por sua vez, mantém uma atitude firme diante dos céticos. Não me importa o que pensem, eu sei o que aconteceu e sei que foi real, disse ela. O poltergeist de Enfield serviu de inspiração para o filme Invocação do Mal 2. Aí, ó. O filme é bem fiel em reproduzir os fatos que foram relatados e até as roupas que a família usou durante os acontecimentos. Mas tem os Warren no filme, que não tem na vida real, então não. Uai! Caralho, o vilão do Bob Esponja! O Holandês Voador é um lendário navio fantasma. Foda. Vagar pelos mares até o fim dos tempos, sem poder atracar em nenhum porto. O navio é um filibote, um veleiro comum entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Essa embarcação é tipicamente holandesa, tendo sido bastante utilizada pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Em antigos documentos, pode-se encontrar registro de um navio real que zarpou de Amsterdã em 1680 e passou por uma grande tempestade no Cabo da Boa Esperança. Diz a lenda que o capitão Hendrik van der Dicken estava prestes a contornar o Cabo da Boa Esperança com seu navio de guerra. De repente, um terrível vendaval surgiu, ameaçando virar o navio e afogar todos a bordo. Os marinheiros pediram para seu capitão virar, mas o capitão van der Dicken recusou. Alguns dizem que ele estava louco, outros Dick, o nome do cara era Dick. dizem que ele estava bêbado. Vem de Dick. Mas por qualquer motivo, o capitão ordenou que sua tripulação continuasse. Ele acendeu o cachimbo e fumou enquanto as ondas enormes batiam contra o navio. Os ventos rasgaram as velas e a água derramou no casco. No entanto, o capitão manteve seu curso desafiando a ira de Deus a fazer um juramento de blasfêmia. Levados ao limite, a tripulação se rebelou. Sem hesitar, o capitão Van der Dick matou o líder rebelde e jogou seu corpo no mar revolto. Desde então, o capitão foi amaldiçoado a navegar pelos oceanos pela eternidade, Ele foi amaldiçoado por quem? com uma tripulação fantasma de homens mortos, Ué! trazendo a morte a todos aqueles que avistaram seu navio. Existem outras histórias que citam o capitão de um navio que, ao atravessar uma tempestade, foi visitado por Nossa Senhora, que atendia às preces dos marinheiros desesperados. Culpando-a pelo infortúnio, atacou a imagem, atraindo para si a maldição de continuar vagando pela Caralho! Tá, porra! O maluco atacou Nossa Senhora! fim dos tempos. Ah, pega! Da embarcação fantasma é muito antiga e temida como sinal de falta de sorte, e Azar mesmo. possui diversas versões. Uma das mais famosas é a do século XVII. O capitão do navio se chamava Bernard Fouque. Em certa ocasião, irritado com os protestos de sua tripulação em atravessar o conhecido Estreito de Magalhães, na região do Cabo Horn, que é o extremo sul do continente americano. A região é conhecida por seu clima instável, o que torna a navegação no local extremamente perigosa. Ainda assim, Fouque conduziu o navio pelo estreito, com graves consequências. Ele teria escapado fazendo um pacto com o diabo, numa aposta no jogo de dados que o capitão venceu, utilizando dados viciados. Desde então, o navio e seu capitão teriam sido amaldiçoados, Essa história é boa. condenados a navegar eternamente e causando o naufrágio de outras embarcações que o avistassem. O cara tentou enganar o Há diabo. outro relato de avistamentos de 1632, no temido Triângulo das Bermudas. Um marujo disse à sua tripulação ter avistado o holandês voador, e que o capitão do navio tinha a aparência de um rosto de peixe num corpo de homem, assim como seus tripulantes.
Era um tritão. Logo após contar esse relato, o navegador morreu. Uns dizem que ele foi para o reino dos mortos, outros que foi condenado a navegar com a tripulação fantasma do holandês voador. O rei da Inglaterra da época, Jorge V, e a sua tripulação de 12 homens em seu É o David Jones mesmo. navio, o HMS Inconstant, avistaram o navio fantasma que navegava contra o vento conforme descrito em diário de bordo, no dia 11 de julho de 1881, quando navegava em torno da Austrália. Durante a Segunda Guerra Mundial, o almirante alemão Karl Donitz, oficial de alto escalão da Marinha Alemã, uma das suas tripulações tinha comunicado e confirmado em diário de bordo que não iria participar na batalha em Suez, alvo nazista, pois havia avistado o holandês voador, e isso era sinal de fracasso naval. Nos trópicos equatorianos, existem lendas que surgiram no século XVIII sobre David Jones ser o capitão do holandês voador. Nessa lenda, David Jones seria o capitão amaldiçoado do navio, e estaria condenado a vagar para sempre no mar pela ninfa Rainha das Sereias do Mar Calypso, podendo desembarcar por um dia a cada 10 anos. Essa é a lenda utilizada nos filmes dos Piratas do Caribe. Fila da puta. A lenda do holandês voador inspirou muita cultura popular em todo o mundo, sendo citada em diversos filmes, animações e livros. Hoje sabemos que o navio do holandês voador nada mais é do que uma miragem, uma refração da luz nas águas do Ah, olha aí, a Lore. oceano, conhecido como Caralho, eu nunca tinha visto isso aqui não, muito foda. efeito Fata Morgana. Esse efeito basicamente é uma inversão térmica que acontece. Cria uma ilusão de ótica no horizonte que faz os barcos Caralho. parecerem voar. Isso também acontece com ilhas, cidades e icebergs. Caralho, eu nunca tinha visto isso não. Do caralho, né? É bem interessante. Então se algum dia você estiver no Porra. mar praia ou navegando E o nome também é muito bom. Fata Morgana. e ver um barco voando no horizonte ou uma cidade, pode ficar tranquilo que isso é só uma ilusão de ótica. Você não Caralho. vai ser amaldiçoado por causa disso não, relaxa. Ah, bom, muito obrigado. Achei foda. Águas médias. Horror em Amityville. Isso aí também tem filme, né? Sim, o caso do filme é baseado numa história real, mas acho que todo mundo já sabe disso, né? O caso aconteceu em 13 Ah, é o Invocação do Mal 1. de novembro de 1974, na cidade de Babylon, Nova York. Na ocasião, 6 pessoas da família Diffel foram assassinadas Eu ficava meio assim, porque se eu não me engano, o assassino ele tinha meu sobrenome. Meu sobrenome não, meu segundo nome. enquanto dormiam. Ronald e Luz e 4 filhos do casal, Dow de 18 anos, Alison de 13, Mark de 12 e John de 9, foram baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. O caso ganhou grande repercussão. Não era isso aí, não. Até eu não tinha visto, mas tá bom, era um Judson. Não, era Judson. Na época, Ronald Jr. também chamado Mas se eu não me engano, o Judson era alguma coisa a ver com uma bruxa, sei lá o que diabo era. Porque, é antes dessa família. Porque, se eu não me engano, sei lá, mano, pode ser que explica aí. Deixa quieto, finge que eu não falei nada. de Butch, depois de balear os pais e os irmãos, negou os crimes. Quando a polícia o interrogou, o jovem alegou que foi a máfia que cometeu os homicídios. Oxi! Apesar disso, a polícia encontrou inconsistência no discurso. Assim, Butch confessou no dia seguinte. Durante seu julgamento, um ano depois, o advogado de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade. Em virtude disso, ele ouvia vozes em sua cabeça e elas teriam o influenciado a cometer o crime. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo e constatou que ele sofria de transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista garantiu que o jovem sabia o que fazia quando matou a família. Butch foi declarado culpado por conta dos 6 homicídios. Pegou 6 penas consecutivas. O maluco pegou uma 12 lá, igual bala em todo mundo. De 25 anos cada. Desde criança, Butch sofria abuso dos pais. Como era o mais velho da família, acabou sofrendo os efeitos dessa violência com mais intensidade do que os irmãos. Aos 17 anos, os problemas escalaram para um outro nível, quando a escola o expulsou após repetidos episódios de agressão e uso de drogas. Oxi, só por isso? Durante uma das frequentes Pode mais nada na escola? brigas dentro de casa, diante de uma briga dos pais, Butch pegou uma espingarda, apontou para o rosto do pai e disparou. Porém, a arma não tinha munição. Dado esse contexto do verdadeiro horror que aconteceu em Amityville, vamos para as supostas atividades paranormais. Conforme relatado por Ronald Diffel Jr., durante o processo e inúmeras entrevistas, durante seus anos na casa, várias coisas estranhas aconteceram. O sistema de canalização da casa fazia muito barulho, e alguns deles chegaram até a explodir. Certo dia, a família contatou um padre para exorcizar a casa. Durante o ritual, as portas começaram a bater e as velas apagaram. Na noite em que Ronald Jr. matou sua família, ninguém da família, o cachorro e vizinhos escutaram o barulho dos tiros Isso é que é bizarro, de né? rifle. Até a data de hoje, ninguém descobriu como isso foi possível.
Como é que nenhum dos vizinhos escutou um barulho de tiro? Mas foi constatado que os membros da família de Phil não tinham sido drogados ou estavam sob efeito de drogas, e Ronald não fez uso de silenciador na arma. Bizarro. Nem de tiro e nem de grito. No dia 18 de dezembro de 1975, a família Lutz, formada por George e Kate Lutz e seus 3 filhos, compraram a casa. E no dia 14 de janeiro de 1976, depois de 28 dias, a família fugiu apavorada no meio da noite. Logo após a aquisição da casa, Kate Lutz chamou um religioso para benzer a casa, o padre Ralph Pecoraro. Enquanto ele estava benzendo a casa, no piso superior da sala, o sacerdote recebeu um tapa na cara por algo invisível e ouviu uma voz gritar. Havia um cheiro misterioso que infestava a casa. Uma Acaba tomando um tapa. estranha substância verde, na forma de gel, saiu das paredes. A água da descarga descia preta. Enxames de mosca muitas vezes foram encontrados no quarto de costura. Estranhas gotas pretas, semelhantes a mucos nasais, saíam dos buracos das fechaduras. George começou a acordar todas as noites às 3h15 da manhã, o horário aproximado dos assassinatos dos Diffel. É esse mesmo. O Invocação do Mal 1 se trata dessa história aqui. Pô, um é do caralho. Kate começou a ter pesadelos. Entre eles, reviveu o fantasma de Louis Diffel. Kate foi capaz também de dizer com precisão os pontos de entrada e saída das balas que atingiram a mulher. Os Lutz começaram a ouvir passos ao redor da casa. No meio da noite, ouvia-se o portão principal bater. Quando os Lutz convidaram as pessoas para visitar seu novo lar, muitos dos convidados eram testemunhos desses ruídos estranhos, vindo da cozinha. Um dia, enquanto Kate estava na cozinha, ela sentiu uma presença abraçando-a por trás. Kate disse ter visto algo ou alguém a observando da janela no meio da noite. Em vários momentos, George e Kate perceberam que sua filha havia começado a interagir com um amigo imaginário chamado Judy. A menina descreveu Judy como um leitão. Certa noite, George entrou no quarto de Miss, uma de suas filhas, e viu olhos vermelhos do lado de fora da janela. Na manhã seguinte, ele encontrou pegadas de cabra na neve que havia em frente à casa. Os eventos que aconteceram no último dia na casa ainda são conflitantes. George Lutz sempre se recusou a falar sobre esse dia, mesmo que muitos pedissem para que ele contasse. Ainda assim, algumas informações vazaram. A temperatura no interior da casa teria ido do frio para o quente. Foram ouvidos estranhos tiros e as partes interiores da casa pareciam se mover enquanto ouvia-se ruídos de choro. É essa foto, né? Suposta aparição de Geoff Diffel de 9 anos dos membros assassinatos. Além disso, George teria encontrado uma figura de capuz no segundo andar, que ficou sem se mover, apontando em direção a ele. Existem muitas lendas e itens populares sobre a casa de Amityville. Quase todos esses itens vieram à tona somente após os relatos dos A casa existe. Lutz. Por exemplo, alguns membros de uma equipe de televisão tiveram doenças, além de problemas técnicos após filmagens na casa. Em 1997, um homem que vivia na casa tentou matar sua esposa. Ele disse que havia visto um espírito de demônio. Oxi, que a mulher dele tinha a ver com isso? O demônio era a mulher? Todos os habitantes após os Lutz seriam satanistas, portanto, eram imunizados contra Eu vi um fantasma aqui, vou ter que matar minha esposa. Não tem jeito. Não vai ter jeito. os maus espíritos. Cada pessoa que quisesse comprar a casa era obrigada a assinar um papel com o qual concordava em não falar sobre os eventos paranormais dentro da casa. Aí, ó. E é claro que essas histórias serviram de inspiração para diversos filmes, documentários e livros, como o filme Horror em Amityville, de 2005, e o livro de Jay Anson, lançado em 1977, que inspirou o filme. E claro, se você estiver dando uma passada por Nova York e quiser visitar a casa, Eu tô doidinho pra ir lá. ela fica na Ocean Avenue, número 112, em Amityville, Nova York, Long Island. Cara, essa frase, ela é muito marcante. Acho que ele falou por conta disso. O exorcismo de Roland Doe. Vou nada. Pouca gente sabe, mas o filme O Exorcista foi inspirado na suposta história de um garoto de 13 anos. O caso aconteceu em 1949 na cidade de Cottage, Maryland, nos Estados Unidos. Na época, jornais locais espalharam o terror com as notícias de uma possessão demoníaca na cidade, todas baseadas em fontes anônimas. Robbie Manhey, ou Roland Doe, a igreja católica mudou o nome do garoto depois do evento, para preservar sua identidade. Vou chamar ele de Robbie, já que Roland, esse nome é meio sugestivo, né? Robbie Tá bom. Aí é foda. vinha de uma família devota à igreja cristã luterana e, como era filho único, foi privado de diversão com outras crianças de sua idade por conta da Segunda Guerra Mundial, já que não podia sair de casa. Sua tutora, conhecida como tia Harriet, era a única companhia. Harriet era espírita e lhe apresentou uma tábua Ouija para que Robbie pudesse se comunicar com os mortos, desde que ele seguisse sua religião. Por volta de 1948, a tia Harriet morreu e, desolado, Robbie teria tentado contatá-la diversas vezes, utilizando a tábua Ouija. Poucos dias depois, os pais do garoto
garoto começaram a ouvir estranhos barulhos durante a noite, passos no sótão da casa e ruídos de assoalhos sendo arranhados. Os eventos começaram a ficar mais bizarros quando móveis passaram a se mexer sozinhos na presença de Rob. E ele também conseguiu destruir um vaso de água benta que estava em sua cabeceira. Assustada, a família contatou o pastor luterano Luther Miles, pedindo ajuda. O religioso chamou posteriormente médicos, psiquiatras e psicólogos para avaliar o comportamento do menino, mas todos saíram sem respostas. Em 17 de fevereiro de 1949, o pastor levou Rob para dormir em seu dormitório e o colocou ao seu lado na cama, amarrado. Durante a Ah, tá. noite, o reverendo Rapaz. relatou que, enquanto dormia, os móveis e cobertores mudaram de lugar, além de estranhos rachadores terem aparecido em todo o prédio. Uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo Pô, não tem uma filmagem disso. garoto, que milagrosamente Aqui na época não tinha. teria se livrado das amarras. Acreditando que Rob estava possuído, o pastor chamou o padre católico romano Edward Hughes para fazer um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta. Já na primeira sessão, Rob fez um ferimento grave no padre e o ritual teve que ser interrompido. Quando Rob foi para casa descansar, seus pais notaram que seu corpo estava escrito com ferimentos palavras como Hell, que é inferno em português, e Satã. A família então pegou um trem para St. Louis, onde se encontraram com o padre Raymond Bishop e o reverendo William Bowden, ambos da Igreja Católica, assumiram o caso. Juntos, eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados como água benta, bíblias e crucifixos. Após pedir permissão para realizar novos rituais, o padre Walter Halloran realizou o exorcismo na ala psiquiátrica do hospital da Universidade de St. Louis. Nas 30 sessões diárias, Halloran chegou a quebrar o nariz, dada a força descomunal que ele dizia que Rob tinha enquanto estaria com o diabo no corpo. No 30º dia de exorcismo, em 18 de abril de 1949, Rob teria acordado, dizendo não se lembrar de nada. A família mudou de casa e, segundo relatos, o garoto não foi mais atormentado. Como Ele ficou bem? prova do caso, estão os testemunhos do padre Halloran, É porque eu lembro do da Emily Rose, né? Que não teve que jeito. posteriormente Se eu não me engano, tiraram, mas é um morreu. jornalista que foi muito manipulado pela imprensa para dizer o que as pessoas queriam ouvir. Em 1997, o escritor Mark Opsasnick fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso, levantando testemunhos contraditórios tanto de Halloran quanto do jornalista que cobriu o caso em Georgetown. Ele concluiu no livro que as histórias se entrelaçam todo o tempo, enquanto uma parcela das pessoas que acreditam na existência de Rob falam que ele viveu em Cottage. Eles afirmam que ele era de Mount Rainier, uma cidade do mesmo estado. O primeiro jornal a relatar a história do exorcismo foi o The Washington Post, que usava basicamente relatos de Luther Miles, o primeiro pastor a atender o garoto. Outras publicações, como o The Evening Star, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da história. Aí Em é 20 de foda. agosto de 49, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, Rob gritava como um carneiro sendo abatido e só Oxi. falava em latim. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, que serviu de O base para o romance? filme. Essa Romance? é uma história Romance? inteiramente baseada em relatos e testemunhos. Não existe nenhuma prova concreta que esse caso realmente existiu, mas não deixa de ser uma história interessante. La Llorona. Ah, é aquele russo lá, a Chorona? Tem um filme disso também, né? É bom que tudo isso tem filme. A É bom que ele pegou só os clássicos. Ah, lenda tem origem no início do século XVI no México. romance é livre Em grande. noites de lua cheia, vizinhanças inteiras teriam o sono perturbado pelo choro insistente de uma mulher desesperada. Ela estaria à busca de seus 2 filhos, mas encontrá-los seria impossível, pois ela própria haveria matado as crianças. Ah, é a mulher de branco, né? A lenda da mulher de branco. Segundo a lenda, a Chorona, como ficaria conhecida, se chamava Maria, apaixonada por um homem que sua família desaprovava. Ela decidiu fugir com um amante e teve 2 filhos com ele. Até que certo dia, Maria descobriu que estava sendo traída pelo marido com outra mulher. Arrasada e cega de raiva, a mulher pegou seus filhos, símbolos daquele matrimônio desastroso, e os afogou num lago. 2 dias depois, quando seu ataque de fúria tinha passado, Maria voltou ao rio para encontrar os filhos. Descobriu os 2 na margem oposta, ambos já sem vida. Assim, com a dor insuportável da culpa e do arrependimento, Maria morreu de depressão, mas sua agonia não teria acabado com a morte. Desde então, seu fantasma Tem um episódio de Sobrenatural, pra quem quiser procurar depois. Muito bom o episódio que trata disso aqui também. É muito foda. vagaria pelas cidades, com um vestido branco e um véu que cobre seu rosto pálido. O espectro levanta
Spoiler não, Léo? Oxe, eu falei que é muito bom. as mãos para o céu e chora. Poderia ser só mais uma lenda triste se a história não fosse ganhando detalhes mórbidos. Maria não apenas andaria aos prantos, ela também roubaria crianças para substituir as suas. Oxe, ah é, e Maia mataria da mesma forma. Essa lenda é a mais clássica do México e teve tanto sucesso que vários países fizeram adaptações para as suas culturas, como o Brasil, por exemplo. Com a história da Bela da Noite, a lenda inspirou filmes como A Chorona, lançado no Brasil em 2021, e A Maldição da Chorona, Eu nunca vi esse filme, de não. 2019. E há também diversos relatos, fotos e É muito ruim esse nome. vídeos de pessoas que supostamente teriam avistado a Chorona, como por exemplo esse vídeo. Atropela, caralho. Desespero da porra. Eu morria de medo desse vídeo. Feitiçaria, né? Não! Isso aqui eu acho estranho. Isso aqui eu acho muito estranho, cara. Eu não vou O mentir. continente africano, que também é conhecido por seus muitos rituais, que são ligados a religiões tradicionais, que são formadas por líderes espirituais e alguns tipos de sacerdotes, eles exercem um papel importante para a preservação da espiritualidade e religiosidade da comunidade. Alguns destes representantes Tem histórias ruins da feitiçaria na África. Como assim? têm a responsabilidade de realizar a cura e a adivinhação. É como se fosse uma forma de aconselhamento. Esses representantes normalmente são indicados por ancestrais ou deuses em rituais. Esses aprendizados incluem o conhecimento sobre ervas usadas em processos de cura, além de outras competências místicas. Só que, claro, nem sempre todo esse conhecimento é usado para o bem. Agora, tenho 2 vídeos para mostrar para vocês. No primeiro, que supostamente teria sido gravado na Tanzânia, um país do leste africano, mostra uma mulher Eu era de uma igreja que patrocinava missionário pra África. com a parte de baixo do seu corpo transformada em uma pata de cabra. Uma Oxi! pequena cauda que fica se mexendo, e um homem fazendo uma espécie de ritual andando em volta dela. A cara tá mexendo. Calma aí, deixa eu caçar quem tá mexendo no rabo dele. Pô, tem ninguém mexendo nada nas mãos, não. Daí várias merdas aconteciam e a gente ficava sabendo, né? Pô, não tem ninguém mexendo na mão, não, mano. Motor? No segundo vídeo, supostamente gravado em Moçambique, no sul da África, mostra um homem na mesma situação com patas e caudas de animal e parece estar gemendo de dor. O gemido dele parece também o mugido de um boi, reparem só. Dando uma pesquisada, eu descobri que o motivo para o homem estar nessa situação foi possivelmente adultério, e quem sofreu a traição teria encomendado com o feiticeiro essa maldição de transformar parte do corpo da pessoa em animal. Ah, tá, pô, é a maldição. Já o vídeo da mulher não consegui encontrar nada sobre. Na África, essa cultura de feitiçaria e rituais é muito forte. Dizem que os feiticeiros africanos são muito poderosos, e o povo das tribos africanas Oxi, o cara meteu o chifre na mulher e quem virou um boi foi ele. realmente acreditam muito no poder desses feitiços e rituais. Agora, é claro que esse tipo de feitiçaria não é igual ao que vemos em filmes e séries. É uma coisa mais de aconselhamento e intenção, como por exemplo fazer um ritual para atrair alguma coisa específica para determinada pessoa, ou para afastar algum mal que a pessoa acredita que tenha. Mas um feiticeiro ser poderoso no nível de transformar parte do corpo em animal seria uma coisa muito absurda, e as pessoas que estão no vídeo parecem reagir de uma forma bem normal a isso. E também seria fácil forjar esse tipo de vídeo, enterrando metade do corpo e colocando as patas. Já o rabo, isso pode ser um truque básico de ilusionismo. Com fios finos transparentes, mais ou menos igual um nylon, que a olho nu já é quase impossível de ver, e com a qualidade baixa do vídeo aí mesmo que não dá pra ver nada. Ou também a pessoa realmente não tem Mas parece que o rabo tá amarrado de alguma coisa. É CGI. pernas e apenas colocar as patas. E também há quem alega que as pernas do homem foram decepadas e por isso ele estaria gemendo de dor. Acho que não, eu acho que desrosquearam as pernas dele, aí guardaram e rosquearam essas pernas aí. Se realmente foi transformado metade do corpo, para dar mais veracidade pro vídeo, a pessoa poderia estar em pé andando, mas fica o tempo todo sentada. Isso pode ser mais um indício da fraude. Mas vou deixar isso com vocês. Acreditam ou não nesses vídeos? Ei lá, esse daí foi até de boa. É green screen. Águas fundas. Sanatório de Waverly Hills.
O sanatório de Waverly Hills hoje está inativo, mas era um hospital no estado de Kentucky, Estados Unidos. Ele foi inaugurado em 1911 como um hospital de 2 andares, feito para abrigar de 40 a 50 pacientes com tuberculose. Isso porque houve uma epidemia na época, chamada de peste branca. O hospital só foi desativado Ei! Impossível. 50 anos depois, em 1961, porque o medicamento contra a tuberculose foi desenvolvido, deixando o local desnecessário. Antes disso, durante aqueles 50 anos, muitas coisas horrorosas aconteceram lá. No dia 31 de agosto do ano seguinte à inauguração, em 1912, mais 40 vagas foram abertas no hospital. Em 1914, 50 leitos foram adicionados na aula infantil. Então, agora tinha uma capacidade de pouco mais de 100 pacientes. Segundo os registros, o objetivo era construir novas aulas todos os anos para que mais vagas fossem abertas. Como a construção original era de madeira, que era desgastada com o tempo, e os casos de tuberculose só aumentavam, as autoridades decidiram fazer um hospital maior, com 5 andares e espaço para mais 400 leitos. Claramente, como porra. estava em uma situação de Porra. o hospital estava superlotado. Nesse hospital, milhares de pessoas perderam suas vidas, Acabou fez a mesma piada do Iver, mano. Cara, acho que eu não leio nas correndo. principalmente pela falta de recursos. Compensa não, boy. Eram Só se fosse comer a vaca da tua mãe. tantas mortes que construíram um túnel para jogar os corpos, sem que os demais pacientes percebessem as constantes retiradas de corpos nos corredores. Além das mortes por doenças e negligência, há casos de suicídio, como da enfermeira-chefe Mary Hillenburg, encontrada enforcada no 5º andar do hospital no quarto 502. Mano, olha que bagulho bizarro. Dizem que Mary se enforcou após ter abortado uma criança que seria de um dos médicos do hospital. O feto foi achado em um poço próximo à dependência principal. Supostamente é possível vê-lo andando pelos corredores até hoje. O Waverly Hills não foi só um hospital. Depois que os casos de tuberculose diminuíram, o local foi transformado em um centro geriátrico, com o nome de Woodhaven. Lá, eles tratavam pacientes com demência, dificuldade de mobilidade e até deficiência mental grave. No entanto, o Esse hospital é muito desgraçado. Que hospital de ceboso. centro geriátrico recebeu pacientes muito além da capacidade, o que o fez ficar extremamente superlotado e com pouquíssimos recursos. Quando as alegações de negligência surgiram, fecharam o Woodhaven em 1982. Nesse período, mais mortes aconteceram, Vai botar esse povão onde? totalizando em pelo menos 63 mil pessoas desde a abertura em 1911. Em 1983, compraram o prédio com a intenção de virar um presídio. Porém, reclamações dos vizinhos interromperam os planos. Em 2001, Tina e Charlie Mattingly compraram o local. Imagina, tanta gente morreu aí, boy. O casal sabia que milhares de pessoas perderam suas vidas naquele prédio, então abriram para o público. Visitantes alegam que há uma energia muito estranha, principalmente no túnel da morte, com 150 metros de comprimento que leva da base da colina até o hospital, onde os corpos eram despejados. Mas é também possível observar fenômenos em outros lugares, como no 5º andar, onde ficavam os leitos das crianças com tuberculose. O fantasma registrado é o time. Dizem que se você jogar uma bola nesse lugar, o time joga ela de Caralho. Mano, tem lenda de o menino devolver a parada pra você, mano. volta. Além disso, há outros registros de 2 mulheres que dividiam um quarto, Jane Anne e Elizabeth, que passeiam pelo corredor do quarto 418. Houve também um médico que realizou cirurgias terríveis, chamado Joseph Cottons. O médico acreditava que serrando as costelas poderia aliviar o inchaço dos pulmões causado pela doença. Nas décadas de Os caras tá fazendo experimento ainda. 20 e 30, a anestesia não era eficaz, então essa intervenção foi feita muitas vezes, resultando em várias mortes cruéis. Depois, o próprio médico veio a falecer no hospital, e visitantes afirmam ver um homem de jaleco branco nos corredores, batendo portas e jogando objetos. Ele é considerado a aparição mais perigosa do hospital. Muitos programas de investigação paranormal gravaram episódios O cara morreu e ainda fica fazendo raiva, mano, isso no hospital. no que restou do sanatório Waverly Hills, Caralho, meu irmão, isso aqui é tá? incluindo os Ghost Hunters. Tem também um documentário chamado de The Ghost of Waverly Hills Sanatorium, um filme, O Túnel da Morte de 2005 e um livro do brasileiro Oscar Mendes Filhos, com o nome de Waverly Hills, A Morada do Mal. Doppelganger! Eu acho massa. Acho massa essa parada do Doppelganger. A palavra doppelganger vem do alemão, sendo doppel É bizarro. Tipo assim, é um bagulho muito simples. Mas que é esquisito. duplo, Inclusive tem uns vídeos de Doppelganger no YouTube que você olha e você fica, cara... Relatos de Doppelganger é foda também. o réplica, e ganger, andante, ambulante, aquele que vaga. Nas lendas nórdicas e germânicas, ver o próprio doppelganger era um presságio da morte. Um doppelganger visto pelos amigos ou parentes de uma pessoa pode às vezes trazer azar, ser um mau presságio, ou uma indicação de doença iminente ou um problema de saúde. Às vezes, um doppelganger pode ser o gêmeo do mal, também pode ser o representativo de uma vida dupla. Doppelgangers exploram a dualidade da natureza humana, os dois lados das pessoas que coexistem, mas às vezes colidem um com os outros. Uma professora chamada
Emily Sagi é um dos casos de doppelgangers mais conhecidos. Ela dava aula em uma escola só para meninas, em 1845. Enquanto a professora escrevia no quadro negro o que seria estudado no dia, as alunas prestavam atenção em todos os seus movimentos. Emily, de 32 anos, riscava a lousa com giz branco, quando de repente as 13 alunas presentes na sala de aula perceberam algo bizarro. Outra pessoa surgiu ao lado da professora, uma mulher idêntica a ela, imitando todos os seus movimentos. As meninas ficaram assustadas e chamaram a atenção de Emily. Ao se virar, a professora não viu nada. Em outra ocasião, as meninas identificaram a mesma pessoa, igual Emily, parada na frente da sala de aula, enquanto a Emily de carne e osso andava nos jardins da escola. Existem teorias que sugerem uma explicação para o fenômeno. Uma delas defende que um duplo etéreo composto por uma matéria sutil assumiria uma aparência idêntica Pronto. Do nada aí, irei adquirir a gnose. ao ser físico de carne e osso. Mas se esses seres realmente existem, por que Emily não pôde enxergar seu próprio doppelganger? Segundo a literatura parapsicológica, os gêmeos do mal são compostos por uma matéria tão rarefeita que nossos 5 sentidos não são capazes de percebê-la. Mesmo assim, o duplo etéreo pertence ao plano físico e de vez em quando pode ser visto por algumas pessoas. Segundo estudiosos, o doppelganger teria uma união intrínseca com seu gêmeo físico. Assim, caso o corpo etéreo sofra alguma dor ou ferimento, tal sentimento iria se refletir no corpo físico. Se a cópia de Emily caísse no chão, a própria professora sentiria a dor da queda. Porém, quanto mais o corpo etéreo existir, mais debilitado o Parece corpo Len. físico fica, como se fosse uma transferência de energia. Vê isso aqui. A minha pupila dilata? Dilatou? A teoria do doppelganger está associada ao fenômeno da bilocação, quando alguém está em 2 lugares ao mesmo tempo. De acordo com Ou foi do mesmo jeito? estudiosos, os duplos etéreos aparecem com o intuito de avisar os seus familiares e amigos de tragédias eminentes. Assim, o ser etéreo pode até mesmo plantar ideias maléficas em seus gêmeos físicos. E existe também teorias mais viajadas que sugerem a existência do multiverso. E quando 2 universos diferentes se chocam, ocorre uma falha que por um curto período de tempo, nós podemos enxergar uma versão de nós mesmos de outro universo. Tem também casos de pessoas famosas que têm suas versões idênticas Tem isso, né? separadas por um longo período de tempo. Falei sobre um desses casos em um iceberg viajantes no É estranho, isso é estranho. tempo que eu fiz aqui no canal. Mas acredito que esses casos em específico seja só uma grande Os caras tudo igual. coincidência. Na cultura pop, os doppelgangers já inspiraram filmes, séries, livros e jogos. Um dos representantes mais famosos é o Retrato de Dorian Gray, romance escrito pelo irlandês Oscar Wilde. Tem também Outsider, escrito pelo mestre do terror Stephen King. Já nos filmes, os doppelgangers inspiraram Alfred Hitchcock em Pacto Sinistro e mais recentemente Jordan Peele em Nós. Nos jogos, tem Esse filme é bom, hein? Esse filme aqui é muito bom. aparições de doppelgangers em The Witcher 3, no clássico The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Existem várias outras Tem Doppelganger no The Witcher 3? Se eu, não- eu sei que tem o Dudu que ele se transforma em outras pessoas. Mas necessariamente no Doppelganger não. Tem? Tem. obras famosas inspiradas nos doppelgangers. Se eu for Eu lembro do Dudu que se transforma num anão lá, que o anão. Acho que vão até adaptar isso nessa temporada que lançou. Lançou hoje, né? The Witcher 3 deve ter. ficar citando aqui, vou ficar até amanhã. Então, Que porque também tem no livro. bora pro próximo. Relatos e vídeos de fantasmas em estradas são relativamente comuns. No YouTube o que mais tem é isso, como esses que estão passando aí na tela, por exemplo. Só que na grande maioria desses casos você consegue identificar facilmente que é falso. Porém, quando eu já tinha terminado de editar esse vídeo, eu vi um vídeo que não tinha como deixar de fora desse iceberg. Vi no Instagram do Daniel Pires, inclusive, Eu dou carona não. recomendo. Tá avisando? Vou deixar o arroba dele aí na tela. Ele fala sobre coisas sobrenaturais em geral. Agora, voltando pro assunto. Esse vídeo foi filmado aqui no Brasil, no Mato Grosso. Quem filmou disse que fez o vídeo para enviar para outra pessoa, para mostrar onde Vou terminar só e esse. que na hora da filmagem não notou nada de anormal. A pessoa que recebeu o vídeo que notou o suposto fantasma. Se vocês Ele tá escutando música bem altão ali. repararem bem, parece que o fantasma no começo desaparece Caralho! e reaparece logo em seguida um pouco mais à frente, e não é possível ver a cabeça dele. Dizem que pessoas que morrem de maneira abrupta em acidentes de carro ou qualquer outro tipo de acidente, seus espíritos ficam presos por um tempo no plano terreno. Não sabe que morreu ainda. Parece que a pessoa que morreu não acredita na sua morte e demora um tempo para processar. É. Então ela fica vagando pelo Parece o Chaves.
local de sua morte, usando Parece a mesmo. última roupa que estava vestindo. Inclusive, não é incomum pessoas identificarem seus entes queridos através de roupas, quando fantasmas desse tipo são avistados. Eu tenho a tendência em acreditar mais em vídeos como esse, do que naqueles vídeos que aparece um fantasma com um vestido branco. Já basta nos filmes de terror os Infiltração por quê? fantasmas sempre usarem a mesma roupa, sempre um vestido branco. Enfim, o que acham desse vídeo? É realmente um fantasma ou era só uma pessoa passando por ali numa estrada totalmente escura no meio da noite? Minha tia já vivenciou uma dessas, onde ela foi visitar os sogros que moram no interior. Eu já vi uma porra dessa também, mas sei lá, mano, foi tão rápido que pode ser. E nesse dia eu tava morrendo de medo já. Que assim, eu tinha ido pra um casamento da minha tia. Aí ela morava num sítio. Aí a gente precisava se deslocar pra cidade mais próxima. Aí a gente foi, tá ligado? Aí era de tarde. Mas quando a gente foi voltar pro sítio, já era muito de noite. Aí eu vinha olhando assim na estrada e tal. E eu tinha visto alguma coisa, tanto que eu sentia um negócio muito esquisito, tá ligado? Mas eu também. Pode ser que eu tenha ficado paranoico. Esse vídeo me deixa muito paranoico. Eu fico pensando que vai aparecer bicho em todo lugar. De acordo com ela, tava uma viagem ainda na madrugada. Apareceu uma mulher toda de branco no meio do carro do nada. Eles desaceleraram e ela desapareceu na frente deles. Tipo fade out. Ele roda. Uma vez a minha tia disse que tava dormindo e dormia ela e a irmã dela numa casa, tá ligado? Morava só as duas junto. E do nada ela disse que passou uma mulher assim na porta. Tipo assim, ela acordou e viu um clarão de vela, tá ligado? Uma luz de vela acesa e passou uma mulher segurando uma vela dentro de casa. Passou uma mulher andando assim, ó. Ela viu pela porta do quarto. Passou uma mulher andando pela frente do quarto dela, segurando uma vela. Aí na cabeça dela, ela achou que tinha sido. A luz tinha acabado. E a irmã dela tinha pegado a vela e foi de um cômodo pro outro, tá ligado? Aí quando foi no outro dia, ela foi perguntar pra irmã dela se a irmã dela. O que, é que a irmã dela tava fazendo e tal. E ela também não sabia explicar, não, porque uma ficou achando que era a outra andando com a vela dentro de casa. E não era nem uma das duas. Anneliese Mitchell foi uma jovem alemã de família católica Ah, tá. É a Emily Rose dos filmes. que acreditava ter sido possuído por uma legião de demônios, tendo sido submetida a uma intensa série de sessões de exorcismo pelos padres Ernest Alt e Arnold Heinz em 1975 e 76. O caso Klingenberg, como passou a ser conhecido pelo grande público, deu origem a vários estudos e pesquisas tanto de natureza teológica quanto científica. Anneliese experimentou graves distúrbios psiquiátricos a partir dos 16 anos Muito esquisito caso essa menina, de pô. idade, até sua E muito triste. morte aos 23, sendo seu quadro clínico composto desde desnutrição secundária a doença mental. Anneliese nasceu em Leipzig, no estado federal alemão da Baviera, Porra, cidadinha bonita, né? mas foi criado com suas 3 irmãs no pequeno município de Klingenberg. Seus pais, Anne e Joseph Mitchell, muito religiosos, lhe deram uma educação profundamente católica. O pai de Anneliese mantinha a família trabalhando em uma serraria. Quando tinha 16 anos, Anneliese sofreu uma grave convulsão e foi diagnosticado com epilepsia. Logo, ela também começou a ter alucinações enquanto rezava. Em 1970, ela sofreu de depressão e estava considerando suicídio, quando começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e queria apodrecer no inferno. Tá, deixa eu olhar aqui. A pior que eu já tive foi uma vez que eu tava aqui no meu quarto dormindo. Era coisa de umas 7 da manhã. Eu tava tentando continuar dormindo. Até que eu sinto algo pesado na minha cama. Aí eu pensei que era manhã. Eu tava sozinho desde as 6 da manhã. Porque pai foi trabalhar e mãe foi passar a tarde nos meus avós. Vai Seu continuar? comportamento tornou-se cada vez mais bizarro. Ela andava nua pela casa, Teve. Bicho, ainda bem que eu não dormi na casa. Eu dormi muito na casa da minha avó. Mas no dia que o meu bisavô morreu, que era o pai da minha avó, ela acordou de madrugada, dizendo que o pai. Eu já acho que já contei essa história. Dizendo que o pai dela tava ali na frente dela. Ela tava vendo o pai dela ali na frente dela ali, chorando pra caralho. Dizendo que amava o pai dele. Porque ela realmente tava vendo o pai dela, tá ligado? Ele já tinha sido enterrado e os caralho. Tipo, foi coisa de 2 dias, 3 dias depois do enterro dele.
E a minha avó dizendo que ele tava ali, na frente dela ali, e ela dizendo que amava ele, não sei o quê, e ninguém. Ela acordou mesmo de madrugada, desesperada, e ninguém tava vendo nada. Fazia suas necessidades em Ah, ainda bem que nesse dia eu não dormi lá, não. qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia Eu lembro que quando até soube dessa história, eu orei depois falando que não era pra ele vir, porque assim, tem uma história de dizer que quando alguém morre, ele vem em cada um dos seus entes queridos, tá ligado? Pra se despedir da pessoa. Aí eu rezei e pedi que ele não viesse atrás dele, não viesse se despedir deu, não. insetos como moscas e aranhas, comia carvão e chegou a lamber sua própria urina. Depois de ser admitido em um hospital psiquiátrico, a saúde de Annelise não melhorou. Além disso, sua depressão começou a se aprofundar. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada Né, não? O bizarro é que eu senti algo pesado, na verdade, tanto que eu senti minha perna mexendo na parte que afundou o portão. Portão? E eu me liguei que minha porta não tinha nem abrido. Abrido? Porque, porra, porque eu durmo de porta fechada. Tanto que eu senti minha cama fazendo zoado quando essa coisa pisou na cama. Ou pior que é esquisito pra caralho mesmo. Quando você tá deitado, tá ligado? E você senta. Mas uma creepypasta que fala sobre essa parada aí de alguém sentar do lado da sua cama. Acho que é o The Reiki. O The Reiki que senta no seu colchão. Tem jogo disso. Aí, ó. The Reiki pode. A criatura, lenda. Aqui, ó. É um monstro humanoide predatório que assombra as pessoas durante a noite. Ele pode entrar sorrateiramente nos quartos, observar as pessoas dormindo. Em algumas versões ele induz pesadelo antes de matar. Mas até onde eu tenho visto, ele vem, senta, tá ligado? Fica ali observando. Se você acordar e olhar pra ele, ele lhe mata. com a intervenção médica, que não melhorava sua condição. O tratamento médico não foi bem sucedido. Seu estado, incluindo a sua depressão, agravaram-se com o tempo, tendo centrado Barão, The Rick é uma entidade, né? Então. toda a sua vida em torno da fé católica. É porque tem aquela parada, né, mano? Ai, eu vou me bater punheta aqui, a desgraça do fantasma vai ficar me observando, eu me masturbando, é foda. Annelise começou a Tomar no cu. atribuir sua condição psiquiátrica Mas o cabo é voyeur. Não, pelo menos batom pra eu, fila da puta. possessão demoníaca. Annelise tornou-se intolerante a lugares e objetos sagrados, como crucifixos, que contribuiu para que achassem ser uma possessão demoníaca. Foram prescritos a ela medicamentos antipsicóticos, que ela pode ou não ter parado de tomar. Né, mano? Nem pra fantasma mostrar o cu Em da. julho de 1973, Annelise sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico. Neste momento, foi prescrito pela primeira vez remédios para a convulsão. Ela continuou falando sobre o que ela chamou de faces do diabo, vistas por ela durante vários momentos do dia. Annelise ficou convencida que a medicina convencional não a ajudaria, acreditando cada vez mais que sua doença era um tipo de distúrbio espiritual. Ela recorreu à igreja para que a exorcizassem. Annelise fez uma peregrinação a San Damiano com um amigo da família. Como Annelise era incapaz de passar por um crucifixo e se recusava a beber água de uma nascente sagrada, seu acompanhante concluiu que ela estava sofrendo de possessão demoníaca. Tanto Annelise quanto a sua família se convenceram de que ela estava realmente possuída e consultaram vários sacerdotes, pedindo um exorcismo. Os sacerdotes se recusaram, recomendaram a continuação do tratamento médico e informaram a família que para a realização de exorcismo era Cala a necessária a boca. permissão de um bispo. Em uma cidade próxima, se depararam com o vigário Ernest Alt, que depois de ver Annelise, declarou que ela não parecia com uma epilética. Ele acreditava que a menina estava sofrendo uma possessão demoníaca. Alt pediu ao bispo para permitir um exorcismo. Em setembro de 1975, o bispo Joseph Stangl concedeu uma permissão ao padre Heinz para exorcizar Annelise, de acordo com o rituale romano de 1614, mas ordenou total sigilo sobre o caso. Heinz então realizou a primeira sessão em 24 de setembro. Uma vez convencidos de sua possessão, Annelise, seus pais e os exorcistas pararam de procurar tratamento médico e colocaram seu destino nas mãos apenas dos ritos de exorcismo. 67 sessões de exorcismo, uma ou duas por semana, com duração de Caralho. até 4 horas, foram realizadas durante cerca de 10 meses, em 1975 e 76. Tava muito desnutrida, né? A pedido da própria Annelise, os médicos não estavam mais sendo consultados, ela se recusava a comer. Em 1º de julho de 1976, Annelise, com 23 anos, morreu durante o sono. O relatório da autópsia indicou a causa da Olha morte isso. de desnutrição e desidratação, de quase um ano de seminanição.
pior que faz sentido ser esquizofrenia, tá ligado? Quantos rituais de exorcismo eram realizados. Logo após o falecimento de Aí, como ela tem esquizofrenia, poderia. A esquizofrenia poderia afirmar, tipo. Ah, beleza, então vai ser uma possessão. E ela realmente vai achar que tá sendo possuída. Annelise, os padres Ernest Alt e Arnold Hens fizeram o comunicado do óbito às autoridades locais, que imediatamente abriram o inquérito e começaram as investigações preliminares. Aí faz sentido, pô. Aí, em vez da família atrás de hospital e os caralho, achou que era algo mais religioso, né? O caso foi aos tribunais. A defesa judicial dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja. A defesa dos pais de Annelise argumentou que o exorcismo tinha sido ato lícito e que a Constituição alemã protege os seus cidadãos no exercício restrito de suas crenças religiosas. A defesa também recorreu ao conteúdo das fitas gravadas durante as sessões de exorcismo, que foram apresentadas ao Tribunal de Justiça. As vozes e os diálogos, muitas vezes perturbadores, dos supostos demônios eram perfeitamente audíveis. Em uma das fitas, é possível discernir vozes masculinas de dois supostos demônios, discutindo entre si qual deles teria de deixar primeiro o corpo de Annelise. In der dritten Runde. É, mas esquisito. Nimm dir Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß. Gelogen wird's Muscheln. Und dann? Und dann? Dann muss den Dreck bekannt geben. Wie? Das Wasser soll er schneiden. É, e fala no alemão, piora, né? Triste Konferenz. Sozusagen Flüsterer. So, dass an die meisten Leute rankommt. Kapiert? Als Maul. Wie soll er am Maul halten? Olha essa porra. Essa voz em si é que é foda. Mehr sagen. Die Schwester müsse in ihrer Ordenskleidung sehen. Noch mehr. Nein. Nein. Ambos os padres demonstraram profunda convicção de que ela estava verdadeiramente possessa e que teria sido finalmente libertada pelo exorcismo um pouco antes da sua morte. Ao fim do processo, os pais Bravo de Annelise apenas. É pra melhorar, mano. É pra melhorar, mano. Fica de boa, Felipe. e os dois padres foram considerados culpados de negligência médica. Aí, ó. Foi o que eu falei, né? Baitolão. Toma no cu, porra. O do carro não passou, não, né? E foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. Os pais de Annelise foram absolvidos, enquanto a igreja foi obrigada a pagar uma multa. Há quem acredite que realmente Annelise estava possuída, e há também quem acredite que ela estava doente e sua doença foi negligenciada por conta de seus pais e amigos próximos extremamente religiosos, Porque faz sentido, né? que acreditavam que apenas o exorcismo curaria Annelise. A história de Annelise serviu de inspiração para o clássico O Exorcismo de Emily Rose. Foi o que eu falei bem no início. Família Perron, tô ligado não. Formada por Carolyn Roger e suas 5 filhas, a família se mudou para uma fazenda em Rhode Island em janeiro de 1971. A antiga casa possuía um enorme território, Apareceu o fantasma? incluindo 14 quartos. Imediatamente Printaram? após a mudança, eles começaram a notar fatos estranhos. Vassouras que se moviam sozinhas e pequenas pilhas de poeiras que se juntavam no centro da cozinha. Aí, ó, mulher fantasma. As crianças alegavam ver espíritos ao redor da casa. Alguns pareciam inofensivos, segundo as crianças. Brincavam e chegavam a dar beijos de boa noite. Fantasma dando beijos de boa noite, velho. Que doideira. Rapaz, Mas calma aí que ainda fica pior. rapaz. Alguns desses espíritos se mostravam agitados e agressivos. De acordo com Andrea Perron, a filha mais velha, havia uma presença fria e fedorenta no porão. É? Eventualmente, camas levitavam no quarto,
e aquecedores falhavam sem explicação. A mãe, Carolyn, pesquisou o histórico da residência e descobriu um passado tenebroso. Ela havia pertencido a uma mesma família por 8 gerações, e diversas mortes violentas e misteriosas aconteceram no local. Uma criança foi assassinada, outras se afogaram no lago da fazenda, porra. e outras se enforcaram no sótão. Aff, Maria. Ainda em sua pesquisa, Carolyn descobriu que uma das donas da casa era uma mulher chamada Bathsheba Sherman, Ah, que é uma bruxa? que morou na propriedade durante o século XIX. Bathsheba era conhecida por praticar o satanismo e esteve envolvida no assassinato de uma criança. Posteriormente, a mulher se enforcou em uma árvore, no quintal da casa. Sua lápide ainda pode ser encontrada no cemitério da cidade. Para a família Perron, Bathsheba era o espírito maligno que os atormentava. Descrições alegam que ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, Isso é famoso cheia também. de vermes e sem características humanas. Sua cabeça acinzentada era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro ficava no quarto quando ela estava presente. Após ataques e ameaças para que os Perron, especialmente Carolyn, deixassem a casa, a família começou a desconfiar que a mãe estava possuída, então decidiram pedir ajuda para Ed e Lorraine Warren. Olha eles aí de novo. Por vários anos, os investigadores tentaram ajudá-los. No começo, Lorraine, que é médium, tentou se comunicar para entender o que os espíritos queriam, Ah, mas isso que os tem ataques mesmo. apenas se intensificavam. Colocaram isso no Invocação do Mal 1 lá ainda. Foi quando decidiram realizar um exorcismo em Carolyn. Sobre a noite que o exorcismo foi realizado, Andrea explicou: "A noite que pensei que veria minha mãe morrer. Foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes, e uma força que não é deste mundo. A jogou a 6 metros de distância em outra sala. Ao contrário do filme inspirado no caso, Invocação do Mal, de 2013, os Warren não conseguiram livrar a família do espírito maligno. Aí, ó. A situação só piorou. Então Roger decidiu que os investigadores deveriam deixar a casa imediatamente. Os Perron viveram na casa por cerca de 10 anos, até terem condições financeiras de se mudar. A Maria continuaram morando lá. Deus o livre, mano. Ave Maria. Em 1980, eles foram para a Geórgia. A filha mais velha, Andrea, escreveu 3 livros sobre sua experiência na casa. E Ah lá, ó, farmou, pelo menos farmou, tem que farmar. hoje viaja dando palestras. Mesmo com a fama de mal assombrada, a antiga casa da família Perron foi vendida várias vezes após eles saírem de lá. Alguns dos moradores seguintes também tiveram problemas, mas não só com fantasmas. Uma das proprietárias mais recentes, chamada Norma Sutcliffe, processou a Warner Bros. Em 2015 por não parar de receber visitas indevidas de fãs do filme. É, aí Muitos é foda, deles né? chegavam a invadir a casa. Andrea Perron afirmou Tem que ter medo é dos vivos. em entrevista que muitos dos elementos mostrados na trama não são reais. Segundo ela, o filme passa uma versão mais leve dos fatos vividos originalmente. Cara, se ela considera o que foi mostrado no filme leve, então imagino que eles passaram na vida real. Existe toda uma polêmica em volta dos Warren. Você já deve ter percebido que todos os casos que eu citei aqui, que tem envolvimento deles, posteriormente viram livros e filmes. É, farmou. Há quem acredite que eles são uma grande fraude e fabricam esses casos para lucrarem com a história. Bom, vou deixar esse questionamento aí no ar. Não tem como saber também, não, isso não. Michael Taylor? Michael Taylor. Decidi deixar isso por último por conta de ser um caso pesado Ah, os outros nem eram. Ah, bom. Ah, bom. Esse vai ser pesado, e rapaziada. que não afetou somente a suposta vítima de possessão, mas também deixou consequências irreversíveis para as pessoas ao redor da vítima. Localizada próxima a Wakefield, Osset é uma cidade pacata no interior da Inglaterra, onde nada acontece. A família Taylor, composta por Michael, sua esposa Christine, seus 5 filhos e um cachorro, se mudaram para Osset em 1974. Os Taylor Esse caso eu nunca vi. eram considerados uma família comum, alegre e amigável. Michael era descrito pelos vizinhos como um homem educado, bom pai e bom marido, embora alguns alegassem que ele sofria de depressão por conta de uma grave lesão nas costas que o impossibilitava de se manter em um emprego por muito tempo. Aparentemente, não havia nada de errado na casa da família. Por conta disso, uma amiga de Michael, Barbara Warden, convidou para se juntar a um grupo da igreja local chamado Christian Fellowship Group, que era liderado pela pastora Mary Robson. Naquele tempo, a cidade tinha uma população muito religiosa, sendo que a maioria frequentava regularmente os cultos de domingo. A família Taylor era uma das poucas que não se mostrava tão devota. Foi algo inesperado ver eles durante os cultos. No entanto, esperando se curar daquele mal que afirmava existir dentro dele devido à lesão, o homem rapidamente se interessou pelo grupo e passou a marcar presença diárias nas reuniões. Chegou a um ponto em que ele ficou tão obcecado com o grupo que largou o trabalho para se dedicar somente ao grupo. Em meio a tudo isso, a sua relação com a sua família mudou drasticamente. Ele passou de um homem tranquilo para um homem nervoso e agressivo, de uma hora para outra. Não demorou para ficar Possessão. claro às pessoas, inclusive a sua esposa, que Michael estava se apaixonando por Mary Robson. Mas o que no começo parecia uma paixão se tornou uma obsessão bizarra. O homem já não passava mais tempo em casa,
maltratava os filhos e práticas bizarras haviam afetado seu comportamento. Durante uma discussão sobre o assunto, Michael saiu de casa e desapareceu. Ele ficou desaparecido durante um mês. Quando retornou à cidade, Michael foi direto para a sede do grupo, afirmando que havia sentido uma presença demoníaca, tentando se apoderar do seu corpo e o forçar a fazer coisas horríveis. Mary A então Maria. aceitou ajudá-lo a se livrar desse Ih, vai dar. mal, através de um dos seus rituais de exorcismo. Durante o ritual, o homem ficou furioso e precisou ser contido para não agredir as pessoas que estavam ali. Mais tarde, Michael diria que não se lembrava de nada do que tinha acontecido, e as testemunhas corroboraram, já que ele estava claramente alterado. Depois disso, ele voltou para sua casa junto a sua esposa e filhos. Ele passou por uma série de exames e aparentemente estava tudo bem. 3 semanas depois, ele começou a dar indício de que algo estava errado. O homem acordava no meio da noite, gritando e quebrando móveis da casa. O padre da cidade foi até a casa de Michael para ver o seu estado, e dado ao estado de Michael, o padre solicitou ao bispo de Yorkshire que fosse realizado o exorcismo quanto antes. No dia 5 de outubro de porra, do nada, pô. 1974, o padre Peter Vincent e o reverendo Raymond Smith se reuniram na igreja para a realização do exorcismo de Michael. Durante 8 horas, ele teve crucifixos enfiados em sua boca e foi banhado em água benta sob orações. O homem apresentou convulsões, cuspiu, mordeu e xingou. Os padres alegaram que mais de 40 demônios estavam no corpo de Michael. Tá, fazendo todas aquelas atrocidades. Só? Cansados da noite longa de exorcismo, os padres se retiraram para descansar e disseram que continuariam no dia seguinte. Mandaram Michael para casa e recomendaram um remédio tranquilizante. Ah, o cara só tem 40 demônios dentro dele. Não, mandei pra casa. Passa um dipirona pra ele aí, mandei pra casa. Ignorando o perigo que o homem oferecia para si mesmo O cara vai uma chacina dentro de casa agora. e toda a sua família. Às 9h45 do dia 7 de outubro de 1974, o policial Ian Walker encontrou Michael Taylor perambulando nu e banhado de sangue pelas ruas de Osset. Mais tarde, foi confirmado o que havia acontecido. Em um ataque maníaco e hediondo, Michael estrangulou sua esposa Christine até a morte. Depois arrancou os olhos, a língua e rasgou todo o rosto dela com as próprias pega. mãos, deixando-a irreconhecível. A casa parecia um matadouro, com a quantidade de sangue presente no local. O massacre se estendeu ao cachorro da família, que foi escalpelado e teve as patas e o crânio removidos do corpo. Julgado em março de 1975, Michael Taylor foi declarado insano pela promotoria e defesa, ambas alegando que o exorcismo em si havia afetado ainda mais a mente doente do homem. Só tinha 40 demônios dentro dele, Ele pô. foi condenado a 4 anos de detenção no Era só ir pra casa. Hospital Penitenciário Broadmoor, onde tentou por 4 vezes seguidas se suicidar. O assassinato de Christine Taylor chocou a cidade e o país. Jornalistas de todos os lugares foram até a cidade para registrar o caso, que ganhou as É bizarro, né, mano? Que ele era um bom marido. manchetes de todo mundo. A igreja foi acusada de negligência por não ter reportado a existência de uma pessoa com tamanha perturbação mental. Michael foi diagnosticado com esquizofrenia e psicose. Enquanto o país discutiu o caso, a opinião pública se dividiu entre aqueles que acreditavam na possessão demoníaca e os que achavam que isso era um problema decorrente de insanidade mental. Acredito que realmente ele tinha sérios problemas mentais e não tinha nada de possessão. Pesquisando um pouco, você consegue notar que o comportamento dele apontava para algum tipo de distúrbio mental. E Né, essas coisas é sempre de show. ele ainda tinha realizado exames antes de ter feito o que ele fez e não detectaram nada. Mas falar isso hoje com o Google aí pra gente pesquisar o que quiser é fácil. Se hoje em dia ainda tem todo um tabu em volta da esquizofrenia, que também não é uma doença de fácil diagnóstico, imagina na década de 70. Então não me espanto de as pessoas realmente acreditarem que foi uma possessão. O padre falou que tinha 40, ele contou um por um. Dá, bota aí. Ainda mais no Pra ver quais as 40 que tem. Fala o nome, você faz a chamada. Eu ia fazer a piada que mandou falando. Chamar o demônio pro nome não vale a pena, não. estado que ele Ai, que aparece um aqui mesmo. deixou Quero não. Deus abençoe minha casa. sua esposa e o cachorro. E vocês, o que acham? Esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, significa que talvez tenha gostado. Então considere deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal, para ajudar na divulgação e me incentivar a continuar. Acabamos, rapaziada. O canal do KV vai estar na descrição. Caralho. Só desgraça.